Continuação do livro de Jonas. Ainda com a palavra o capitão, ele diz: levanta-te, desperta, invoca teu Deus. Talvez este teu Deus possa nos ouvir. Teu Deus, Jonas. Teu Deus, Jonas. Teu Deus significa o Deus do teu mundo interior. Porque o problema é contigo, Jonas. O problema não é conosco. O problema é contigo. Nós estamos sendo alcançados pelo teu problema. Porque teu problema está tão denso e tão grande que ele está se espalhando no meio ambiente. Aqui nós temos uma concepção de infecção psíquica impressionante. As estruturas destrutivas da nossa própria mente funcionam como verdadeiras bactérias e vírus. Elas podem se agregar, elas podem se encrostar nos objetos, nas pessoas, nas coisas. Essas estruturas são seres vivos, invisíveis aos olhos físicos, mas completamente visíveis aos olhos da alma. Alguém que sofre de um transtorno de pânico não vai na rua porque acha que vai morrer. Mas essa pessoa dentro de casa, ela não acha que ela vai morrer ali, ainda que sinta ansiedade. Então a pessoa corre para dentro de casa como se dentro de casa garantisse a não morte. Percebe o elemento de irracionalidade nessas estruturas? Se eu vou na rua, eu acho que eu vou morrer. Se eu fico em casa, eu me sinto mais protegido, como se a morte não me alcançasse. Isso é completamente irracional, mas é exatamente assim que a mente humana funciona. E se ela funciona segundo um modo sobrenatural, irracional, mágico, o único efeito que se pode ter sobre ela é produzindo o mesmo fenômeno mágico e sobrenatural. E esse é o motivo pelo qual as palavras têm um poder curativo extraordinário e os ritos também. Portanto, a narrativa mítica não é só uma narrativa de feitos encantadores. Ela tem uma função terapêutica, ela cura ao ser ouvida com respeito e na sacralidade da alma. A narrativa mítica nos cura imediatamente, sem que nós possamos entender como um fenômeno desse tipo pode ser produzido dentro da nossa mente. Talvez este teu Deus interior possa nos ouvir. Talvez que, com este teu Deus, não pereçamos. Talvez se você invocar o teu Deus, as forças do teu inconsciente, talvez então você consiga se salvar. E ao se salvar, nós nos salvamos, porque nós estamos sob o domínio dessas estruturas malévolas. Isso é a descrição, mais do que explícita, do conceito de identificação projetiva de Melanie Klein, ou antes de Melanie Klein, e de forma genial, o conceito de Levi-Bru, usado por Jung, usado exaustivamente por Jung, que não gostava de falar de projeção, termo de Freud. Então ele falava de participação mística. A participação mística é essa possibilidade de nós contaminarmos e sermos contaminados por essas estruturas psíquicas que podem infeccionar, que são viróticas, que podem contaminar, que podem contagiar o meio ambiente. Podemos ficar contagiados por aquela estrutura. Esse é o motivo pelo qual o contágio psíquico há de se ter atenção em relação a ele, porque é uma realidade. Muitas vezes a pessoa reclama que saiu pesada, não sei de onde, entrou leve e saiu pesada. Como saiu pesada? Se botar uma balança ali, está no mesmo peso. Mas o psiquicamente malévolo pesa dentro da estrutura da alma. É o que está acontecendo com Jonas. O tempo passou e então se disseram uns aos outros: nós não vemos uma solução. Joguemos os dados para sabermos por que este mal nos acontece. Eles querem descobrir. Eles têm um palpite,
mas agora vão apelar para um oráculo típico da tradição religiosa dos marujos. Essa é a única vez em que um jogo de azar, ou um chamado jogo de azar, aparece num registro veterotestamentário, do Antigo Testamento. Então vão jogar os dados para saber o que exatamente está acontecendo. Poderiam jogar búzios, poderiam jogar I Ching, poderiam jogar runas, poderiam jogar tarô. Qualquer um desses oráculos indicaria o problema, porque o oráculo é uma sincronicidade entre aquele que pede o jogo e o jogo. É claro que tudo isso é muito estranho para esse tipo de religião que a gente vê hoje pulular no Brasil, berço de uma ignorância pouco admirável. Então os marujos lançaram os dados e caiu a sorte sobre Jonas. E eles disseram: diz-nos agora de quem é a culpa deste mal que se abate sobre nós. Olha que pergunta, né? Um terapeuta não faria uma pergunta tão precisa quanto essa. Até porque ele não formula a pergunta assim, que ele já deixou de acreditar no sobrenatural há muito tempo, né? Ele acha que tudo é racional e que tudo está contido nos 20 e poucos volumes da obra de Freud, nos 20 e poucos volumes da obra de Jung. Ele acha que está tudo ali, que ele tem que procurar ali, né? Uma tristeza, sabe disso. Chega a doer, chega a doer. Não tem nada ali, né? Ali não tem nada. Ali só tem uma coisa a ser aprendida. Só tem uma coisa a ser aprendida nos livros de Freud, de Jung e de toda a tradição extraordinariamente bela e profunda da tradição psicanalítica. Tem uma coisa ali e uma única coisa a ser aprendida. Ponha seu coração no que você faz. Se abra para o seu mundo interior. Permita que esse mundo interior fale com você, diga para você, instrua você. Ser instruído pelo mundo interior. Toda a sabedoria do mundo existe dentro de cada um de nós. Existe dentro deste aqui, que é aquele que é e é dentro de nós. Ele não é só um é em si próprio, senão seria um é narcísico. Deus seria narcísico, apaixonado por contemplar-se a si próprio. Deus nunca foi narcísico. Se tem uma coisa que Deus não é, Deus tem muitos pecados, mas esse ele não tem. Ele não é narcísico. Deus é um Deus de amor para o outro, todo o tempo. Uma energia que emana na direção do outro. Deus não consegue reter essa energia. Essa é a fraqueza de Deus, é o amor que há nele. Ele transborda, ele não contém nada disso dentro dele. Então é um Deus que ama assim imediatamente ao outro. É uma estrutura paradoxal, porque Deus é de fato em si, mas ele é em si para o outro simultaneamente. Esse é o motivo pelo qual nós nascemos. Nós existimos aqui no mundo. É real a nossa existência, a humanidade é real. E se é real, é porque Deus realmente quis nos fazer por um motivo muito nobre, que é o seu próprio amor por nós. Existe essa força chamada Deus dentro de nós. É uma força de amor, uma força de união, de ligação. Um paralelo amplo, nós poderíamos dizer com muita tranquilidade que essa força é uma força gravitacional que nos puxa para dentro desse para dentro desse amor, para nós sermos a expressão deste amor em carne e osso, no mundo. Isso é extraordinário ver esse funcionamento dentro da mente. Ele não é meu, ele não é seu, ele é de todos nós.